quando a gente fala em tratamento da depressão, a gente tem que dar conta disso, de manter um corpo razoavelmente saudável para que ele possa ter um cérebro bem funcionante que vai me gerar uma qualidade de bem-estar, que vai melhorar meus pensamentos e que vai melhorar minhas crenças. Para receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Gratidão pela sua visita. Não, isso não está no psicótico. O psicótico, ele começa a acreditar numa realidade que é diferente. Do tipo, a minha casa está sendo tomada por bichos, né, que não estão ali, e esses bichos vão devastar tudo e vão me comer, entendeu? Num processo de apodrecimento da vida. É uma coisa bem mais embaixo, é mais raro. Tá, então hoje em dia é muito raro, porque as pessoas procuram ajuda antes, né? Então, assim, de cotar, raramente a gente vai ver. Espera. Que a gente cada vez veja menos. A depressão atípica, ela tem alguns sintomas da depressão clássica, mas tem uma coisa interessante. Ela acomete mais jovens, ela geralmente abre ali na adolescência, início da idade adulta, no máximo ali com 23 anos. Ela tem uma coisa que não tem a tal da insônia terminal, ela cursa com uma hipersonia, então a pessoa dorme muito mais, sem tomar qualquer remédio, a pessoa pode dormir 14, 15, 16, 17, 20 horas. Todo. Exatamente, é hipersonia e aumenta o apetite, muito. Então são pessoas que ganham peso e têm uma hipersonia absurda, essa é a depressão atípica. A coisa mais interessante da depressão atípica, os pensamentos negativos estão lá, está tudo lá, é que a resposta terapêutica aos remédios é muito ruim. A depressão atípica, hoje, a gente tem sorte de ter estimulação magnética transcraniana, porque ela responde muito mal à medicação. Me parece que é um tipo diferente de depressão que a gente ainda tem que estudar muito, mas eu diria que, assim, mais jovens, abre na adolescência e tem essa hipersonia. Não tem, às vezes você fala assim, mas como é que fulano dormiu 16 horas? Tomou alguma coisa? Não, não tomou. A pessoa dorme. E ela come muito. O pouco que está acordada, a pessoa come. Então, assim, isso é a característica da depressão atípica. Não é mais pro jovem. É mais pro jovem. É mais pro jovem, com certeza. Tá. É um tipo de depressão. É TAS, né, que é o transtorno afetivo sazonal, que é uma denominação americana. Isso a gente consegue até entender, que é aquilo que você me perguntou em outro programa, a questão do sol, de dias mais nublados. Isso é muito característico em lugares onde você tem uma baixa de luminosidade muito grande no inverno. Países no norte da Europa, né, países como o Canadá, sempre muito frio, com uma baixa de luminosidade muito grande. Isso a gente vê, geralmente predomina no inverno, baixa luminosidade, baixa produção da serotonina, altera também a melatonina. A questão da melatonina está muito ligada da serotonina, então a gente vê. Agora, tem um quarto das pessoas que sofrem com essa, a gente seria essa coisa da depressão por mudança sazonal, por épocas, que ocorre ao contrário. Tem pessoas que têm isso, que a gente chama de transtorno sazonal às avessas, que seria no verão, no calor. Tem pessoas que deprimem no calor. É mais raro, geralmente a coisa predomina. Ninguém sabe explicar, porque não tem muito a ver com a questão da luminosidade, mas tem a ver com a temperatura. Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade que o excesso de temperatura é como se o cérebro delas não suportasse um aumento maior de temperatura. É quase como se fosse um cérebro hipersensível à febre. Não tem gente que faz convulsão com uma febre de 37,8, por exemplo, e tem gente que tem febre de 40 e não convulsiona. Então tem a ver com a temperatura. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que estudar muito, que a gente tem pouco conhecimento. Mas em geral predomina nos invernos, onde há uma baixa de luminosidade. Esse é o transtorno sazonal. Bia, eu fiz três tópicos com você. E num deles você coloca que foi a depressão psicótica atípica, que é mais difícil pegar a medicação. Mais difícil responder ao tratamento. Tanto de psicoterapia quanto de medicação. Tá. Ela é atípica mesmo. Não, por exemplo, a psicótica, você além de fazer os remédios antidepressivos, você tem que fazer um antipsicótico. Tá? E muitas vezes você tem que realmente fazer uma coisa mais rápida, porque você precisa de uma melhora rápida, porque na depressão psicótica o risco de suicídio é muito alto. Tá.
Tá? E no caso da sazonal, é interessante porque assim, você responde mais a antidepressivos serotoninérgicos e também a questão da melatonina. A melatonina funciona muito bem e tem um antidepressivo que ele é a base da serotonina, né? Nesses pacientes funciona muito bem. Por exemplo, melatonina funciona para alguns pacientes, outros não. Por exemplo, pessoas que vivem se deslocando para países de jet lag diferente respondem melhor. Pessoas que trabalham de madrugada respondem melhor a melatonina. Então a gente tem que estudar direitinho. A gente tem que entender o seguinte: dentro da medicina do comportamento, dentro das alterações mentais e dentro da medicina, eu diria, a gente não usa essa forma cura. O que é cura? Primeiro que se você pensar que não existe nenhum cérebro perfeito, ou seja, bom em tudo, todos nós temos alguma disfuncionalidade, maior ou menor. Então a cura não existe, existe o que podemos fazer para que a sensação de bem-estar que a gente conquista com autoconhecimento, com tratamento, com empenho e determinação, vai produzir um bem-estar, e quanto maior a gente conseguir manter esse bem-estar, isso é a tal da cura, né? Eu fico muito preocupada às vezes quando as pessoas pensam assim, eu vou ficar curado. Gente, se a gente lembrar que no final dessa história chamada vida, a gente parte e vai embora, não existe cura. Existe um grande tempo que nos é dado para que com sabedoria a gente usufrua esse tempo com o melhor bem-estar que puder. No caso da depressão, né, e estou falando isso para tudo, no caso da depressão, a gente sabe que a depressão, ela tem um componente físico, ela tem um componente biológico que altera a nossa forma de pensar, altera a nossa forma física, né? Altera o sono, altera a digestão, altera o nosso comportamento e altera as nossas crenças, né? Porque uma pessoa que está deprimida, ela sempre pensa o negativo, ela nunca pensa em boas possibilidades. Então, quando a gente fala em tratamento da depressão, a gente tem que dar conta disso, de manter um corpo razoavelmente saudável para que ele possa ter um cérebro bem funcionante que vai me gerar uma qualidade de bem-estar, que vai melhorar meus pensamentos e que vai melhorar minhas crenças. É óbvio que se a gente pega isso tudo, você vai ter uma cura, que é esse bem-estar mantido, né? E aí a questão do que ele chama de alternativa, eu acho, tudo que some para que esse bem-estar se mantenha é absolutamente válido, né? E aí eu boto a questão da fé, eu boto a questão do conhecimento, do autoconhecimento, desse processo, porque por mais que você possa ter uma predisposição genética para depressão, existem gatilhos. O que são gatilhos? Aquelas horas que situações acontecem que fazem aquilo aparecer, é como se botasse para fora algo que você já tem. No momento que eu sei quem eu sou, quais são as minhas hipersensibilidades, quais são os meus gatilhos, eu posso me prevenir, eu posso fazer com que esse meu bem-estar seja mais duradouro. Então, essa cura alternativa, eu diria que não é a cura, é a eterna busca da vida, né? É entender que a gente está aqui para isso, para ser melhor. E conforme a gente vai fazendo isso, a cura da vida é isso, é perceber por que a gente está aqui. E a depressão talvez seja a doença que mais faz a gente ver isso, se a gente se dispõe a aprender com ela. Porque a depressão é quando você vai no fundo do poço, é quando você vai no lado escuro da vida, né? E lá no lado escuro da vida, de alguma maneira, a gente acaba percebendo que a gente é bem mais do que um corpo, do que uma mente, que a gente tem uma dimensão espiritual que transcende isso tudo. Então eu acho que esse alternativo eu não chamaria de alternativo, porque eu acho que ter fé, ter essa consciência, ter essa visão filosófica do mundo não é uma questão complementar. Eu acho que é uma compreensão da essência da vida, da essência do ser humano. Então, eu não diria que é uma coisa alternativa, eu diria que é o contrário, é uma coisa assertiva de reconhecer o que é o ser humano.
Para receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Gratidão pela sua visita e até a próxima!